sala, para tentar ouvir como é que está. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje sem o nosso violeiro, sem a nossa parte musical. Estamos sentindo falta do Wagner. Acho que ele deve estar ouvindo a transmissão. E já registrado, viu, Wagner? Você não pode faltar. As cantoras, os Wagneretes, né? As Selzettes, que são as cantoras. E aí, tá vindo? Eu ainda não recebi a informação aqui se a transmissão ao vivo já começou. Pronto, já estou. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, pessoal de casa, se tiver alguma coisa sobre o som, se puder confirmar aí se está ok. Aqui para nós parece que está bom. O Felipe está dizendo que está bom, então está bom. Agora vocês que estão em casa acompanhando, se puderem também dar um feedback aí da qualidade do som. Deixa eu ver aqui quem está assistindo. Está assistindo. Beth, tudo bem, Beth? Maria Clara. Então, amigos, hoje nós... Opa! Oi, Júlia. Boa noite. Júlia, diga aí como é que está o som, como é que está chegando aí na sua casa. Maria Antônia. Algumas pessoas aqui que sempre nos acompanham. Minha amiga Áurea. O que foi que nós fizemos hoje? Tá tudo ok? Deixa eu só dar algumas recomendações que a gente vai orientar aqui antes de começar a reunião. Houve uma orientação para que a gente diminuísse ou até mesmo fossem as sessões públicas, as reuniões públicas estão assim, né, orientando que nem tivesse, se o número fosse um número maior de pessoas. Mas, como dito que acima de 100 pessoas estavam evitando que fizesse. O que foi que nós fizemos aqui? Nós vamos, hoje especialmente, assim, nós vamos fazer apenas a aplicação do passe coletivo no final, para evitar todo mundo na cabine de passe. Vocês sabem que o nosso passe é um pouco diferenciado e aí poderia, né, gerar alguns problemas. Nós colocamos menos cadeiras, estamos deixando com mais espaço, já que a gente está colaborando com essa questão mesmo da gente tomar consciência que estamos tendo um problema e que é necessário a gente tomar alguns cuidados. Então, essa é a nossa contribuição. Alguns grupos espíritas também fizeram isso. Eu soube, que eu já recebi aqui a informação, que o Lar de Clara, por exemplo, não fez reunião hoje, mas não está fazendo no salão deles, fazendo na quadra, que é aberto, é mais amplo. Então, são medidas. Nós não temos ainda casos registrados de coronavírus, mas mesmo assim é importante que a gente já se prepare e oriente as pessoas que essa deve ser as precauções a ser tomadas, evitar aglomerações, evitar tudo que for, né, que puder proliferar. Então, nós tomamos essa medida para esta noite, fazer dessa maneira. Mas durante a semana, essas questões vão passar, né? Tudo passa. Vamos começar a nossa reunião, vamos fazer uma prece para a gente se acalmar, se aclimatar, mesmo sem meu amigo Wagner, mas nós vamos ter hoje a voz melodiosa da minha amiga Márcia, que vai fazer a prece por todos nós.
Temos a cadeirinha da prece, que não é a cadeirinha do... Aqui, pode sentar aqui. Se quiser até ficar aqui e fazer a reunião, pode assar. Boa noite. Vamos então, nesse instante, unir os nossos pensamentos e corações, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, onde estamos participando desta reunião de tratamento espiritual, em busca de alcançarmos a nossa paz íntima, a saúde do corpo, mas especialmente a saúde da alma. Abençoa, ó Pai, a todos nós. Permite que os teus mensageiros, espíritos amigos, coordenadores desse trabalho, possam estar aqui conosco e que possamos estarmos atentos para a mensagem, para os ensinamentos, pois somente através do nosso próprio esforço nós poderemos alcançar os benefícios que buscamos. Permanece com todos nós e desde já te agradecemos por tudo. Que assim seja. Obrigado, Márcia. Só lembrando, né? Tem alguém vindo a primeira vez hoje? Tem um amigo que está vindo. Como é seu nome, amigo? Sérgio e o? Alexandre, Sérgio Alexandre. A reunião do sábado é a chamada reunião do tratamento espiritual. Ela é feita em 2 partes. É um estudo contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo e a aplicação do magnetismo ao final da reunião. Hoje nós realmente, o magnetismo é aplicado em todos aqueles que participam da reunião e que desejam, mas hoje nós vamos aplicar realmente só nas pessoas que estão em tratamento, especificamente tem algumas pessoas que já foi aplicado, né? E nós vamos fazer no final o passe coletivo com a aplicação do magnetismo espiritual, que é quando os próprios espíritos aplicam em cada um de nós. Faremos a prece pela família e também faremos a prece pelos que estão doentes, a prece dos enfermos. Isso tudo ao final da reunião. Então, não é sempre que é nesse formato, tá? É só hoje que a gente está com está fazendo essa diferenciação. Mas vamos começar com o estudo do Evangelho. Eu vou fazer a leitura do estudo do Evangelho e vocês depois vão fazer os comentários. E essa noite é um texto muito importante, porque é do capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. Ora, a gente para quem conhece a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela foi feita de uma maneira tal que é um livro de conduta ética, conduta moral. Kardec começa mostrando no capítulo 1 que não veio destruir a lei, ou seja, a moral espírita que ele vai apresentar é a mesma moral do Cristo, por isso que está escrito esse capítulo, não vim destruir a lei. Depois ele fala um capítulo muito importante, pouco estudado pelos espíritas, que é o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Se eu não entender bem esse capítulo, nada dos outros vai fazer sentido, porque tudo aquilo que o espírita vive é uma construção para a vida futura, não é para aqui. A felicidade aqui nunca se realiza de forma plena. Nós só temos felicidades relativas, que é o capítulo 2. E depois ele coloca que o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, mostrando que o processo de aprendizado é mais amplo do que a gente imagina e que é impossível aprender tudo em uma vida só. Por isso que o capítulo 4 ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E para que a gente chegue a entender esse reino de Deus, nós vamos precisar reencarnar. Mas é só reencarnar? Não. É tirar das provas e das aflições lições. Por isso que o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. É a primeira das bem-aventuranças que Kardec trabalha. Por quê? Porque a maioria de nós se desespera ante as aflições. Mas nesse mundo a gente tem que tirar das aflições. Leiamos aqui, as aflições são tudo aquilo que a gente passa. Você precisa tirar, cada um de nós precisa tirar a calma, os frutos da prova. Para isso, a gente só tem uma maneira. Porque como nós não sabemos
resolver as situações, aí vem o capítulo 6, diz, o Cristo Consolador. Porque como é que eu devo me comportar? Como Jesus ensinou. Por isso que o capítulo 6 é como nos comportar diante das aflições. No capítulo 7, aí ele começa de novo a mostrar como deve ser a conduta dos espíritas, porque ele está falando para os espíritas, os pobres de espíritos, os que têm puro coração, dóceis e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, no 10. O 11, amar ao próximo como a si mesmo. Depois ele amplia ainda mais a ética espírita, amai os vossos inimigos, no 12. No capítulo 13 ele diz assim, olha, tudo isso que eu falei até agora, cuidado para vocês não ficarem se mostrando. Por isso que o capítulo 13 é, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, porque eu tenho que fazer tudo de forma humilde, que os outros capítulos propôs. No capítulo 15, ele trata da chamada ética prática, quando ele diz, não adianta você fazer tudo isso se você não trabalhar em casa, por isso que é o capítulo 14, não se pode servir a Deus e a Mamon, honrar vosso pai e vossa mãe. Aí nós começamos o capítulo 15, que é esse, que fora da caridade não há salvação, que é o capítulo que diz como nós devemos nos comportar, se há alguma possibilidade de salvar-se, que a gente já discutiu no encontro passado o que seria salvação do ponto de vista espírita, e por que fora da caridade, porque não é assim, não tem um plano B, não tem duas possibilidades, é só fora da caridade não há salvação. Então não, é o tipo de frase que é absoluta, tem que ser entendida como absoluta, e ela é assim que ela se dá. Mas vamos agora ler o Evangelho, a leitura, aquela estrutura que sempre tem, uma passagem evangélica, comentário de Kardec. Aí eu passo a palavra para vocês e a gente vai hoje poder dialogar até com mais tempo por conta da alteração no formato da reunião. Então vamos à passagem que está em Mateus, no capítulo 22, de versículos 34 a 40. Esse aqui o texto se chama o mandamento maior, na tradução aqui, ou o maior mandamento, como está em alguns evangelhos. Diz Mateus, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Kardec comenta. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Com letras garrafais. Aí eu passo a palavra para vocês, para que vocês façam os comentários, tirem as dúvidas, façam as observações que vocês acharem necessárias. Alguém quer começar?
Pode ser uma pessoa de cada vez, tá? Cadê o Wagner para ficar conversando enquanto vocês pensam, né? Ó, Letícia, por isso que eu tenho dificuldade de fazer a reunião aqui em cima. Todo mundo está salvo. Aí essa passagem ninguém quer nem comentar. Tá todo mundo salvo já, né? Comece, Jane. Essa caridade que ele fala, qual é essa caridade? Qual é a caridade que o Kardec fala? Muito bem, boa pergunta. O que será essa caridade que ele está falando, né? Tem que nos dizer, né, Jane? Senão fica difícil. Boa noite, Glorinha. Glorinha está aqui ao vivo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Opa, Erivaldo. Fazer o seguinte questionamento, a questão da... Porque a gente sabe que a caridade é a maior moral, né? Maior caridade, isso. Mas para a gente atingir essa caridade, a verdadeira caridade, a caridade é um parâmetro na realidade. Então, às vezes questiona-se a questão das obras sociais, por exemplo. Sim. Né? Porque o Espiritismo é voltado mais para o estudo, certo? Sim. Então, para a gente chegar à verdadeira caridade, a gente tem que começar a praticar. Isso, né? começar a praticar. Isso. O ato de dar mesmo. Sim. Né? Quer dizer, Boa. é melhor a gente começar, às vezes até um trabalho, por exemplo, por obrigação. Sim, né? muito bem. De cada um. Com certeza. Quer dizer, é um ato da gente, para a gente chegar a essa caridade, a gente ainda tem que Isso. brigar Ótimo. muito, Ótimo. na verdade. Muito bem. A tia Fátima, saudade da tia Fátima aqui ao vivo. Deixa eu falar aqui. Muito boa essa questão do Erivaldo. Vou já falar que a questão que a Jane levantou. Ó, os espíritos disseram assim. O Kardec pergunta aos espíritos: olha, como fazer a caridade quando eu não possuo nada? Porque tinham pessoas muito pobres, que não possuem nada. Como é que ele vai fazer a caridade? Aí eles dizem assim: bem, será que realmente você não possui nada? Mas supondo que você não possua nada, você pode orar pelas pessoas. Vejam que a oração era para aquelas pessoas quando disseram assim: eu não tenho nada para doar. Hoje em dia, os espíritas parece que não entenderam, não leram direito. Tem muita gente que tem condição de ajudar e diz: mas eu vou fazer uma prece, porque todo mundo pode fazer uma prece. Sim, todo mundo pode fazer uma prece, mas se você pode ajudar de fato, ajude. Porque a condição era quando diz: não, então, se fora da caridade não há salvação, eu que não tenho condição nenhuma, como é que eu vou fazer? Estou fora. Ele: não, você pode fazer uma prece. Então, vejamos bem, viu, gente? Se você tem condição de auxiliar, se você sabe que tem uma pessoa passando necessidade, ore por ela, fato, importante. Mas não fique só orando, não. Se você pode, auxilie de fato. Porque essa questão da oração, quando ele diz assim: olha, podem ler, a gente vai fazer o estudo desse texto. É quando ele diz assim: olha, se você não tem condição nenhuma, aí às vezes a gente tem condição, pode doar, mas o egoísmo não deixa, aí fica em prece, dizendo: não, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando. A gente tem que ter cuidado com esse entendimento, tem que ter muito cuidado com isso. E aí vem de novo a questão da caridade moral, da caridade material, que a gente vai perceber. É assim: cada um de nós vai ter que encontrar, vai ter que usar da inteligência, porque a gente nunca pode abandonar a inteligência, para no contato com as pessoas do nosso círculo, daqueles do nosso meio, o que é que a pessoa de fato está precisando. O que é que a pessoa está de fato precisando? Muitas pessoas não têm nenhuma dificuldade no plano material. Não estão na miséria, têm condição, mas estão precisando da palavra amiga. Então você vai ter que, nesse momento, usar da palavra amiga. E tem que saber o que é a palavra amiga. Por isso, por que que o Espiritismo é do plano do estudo? Por que que o Espiritismo tem que estudar mesmo? Você tem que participar de um grupo de estudo, tem que estar lendo as obras. Não é
As pessoas pensam assim, olha, os grupos espíritas estudam. Não é para fazer palestra. Ninguém estuda, não é para ficar assim, doutor da lei, dando palestra. Não, você estuda até, por exemplo, na hora da palavra amiga, saber o que dizer. Saber uma fala que ergue, porque tem muitas falas que derrubam, que a gente não tem um entendimento correto e acaba machucando. Era para amparar, acaba machucando. Então, é necessário que a gente tenha essa questão do estudo, tenha que estar muito bem claro que esse é o objetivo do espírita. Por isso, não é para virar doutor da lei, é para saber nas várias situações como agir. E elas são muito difíceis. As situações que nós vivemos são detalhes que você fica pensando assim, como é que eu me resolveria? Como é que eu vou agir? Porque as dores são tão particulares. A gente nunca pode ficar numa competição de quem tem uma dor maior do que o outro, porque ninguém está sofrendo mais do que o outro, cada um está sofrendo naquela intensidade que ela é sua. Então, para mim, o que pode parecer uma bobagem, para o outro é uma dor muito grande. Então, a gente tem que respeitar o momento daquela pessoa, nunca diminuir a dor. A caridade é você saber se colocar no lugar do outro, que para ele, para aquela pessoa, aquele momento é muito difícil. Se você já passou, ampare. Ampare, não julgue. Por isso que a caridade ela é composta de 3 elementos. Nunca a caridade do ponto de vista espírita, que é a caridade como Jesus entendia, de 3 elementos, que aí cai na pergunta da Jane, perdão das ofensas, é o primeiro passo. Indulgência com as imperfeições alheias e a benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Todos. Então, a caridade ela é composta desses 3 elementos: perdão, indulgência e benevolência. São 3 planos da alma, são os 3 planos da alma. O primeiro plano da alma é a indulgência. Por quê? Quando nós estamos encarnados, o nosso corpo, nós temos um negócio chamado de sentidos, os 5 sentidos. Algumas pessoas não têm, por algum problema, pode ficar cego ou não ter uma audição, e ainda temos um sentido mediúnico, um sentido espiritual, que o pessoal chama de 6º sentido. Mas vamos trabalhar os 5 sentidos, não vou deixar aqui de lado o sentido mediúnico, o sentido espiritual. Esses 5 sentidos que nós temos é para que a gente perceba o mundo ao nosso redor. Perceba o mundo ao nosso redor. Quando a gente está aqui preparado, o nosso corpo está preparado para perceber o mundo ao nosso redor, nós sentimos o mundo ao nosso redor, desenvolve em nós algo chamado julgamento. Todos nós julgamos o tempo inteiro. É os sentidos que nos obrigam a isso. Você pega numa coisa, opa, isso aqui é quente, eu não vou mais tocar, eu estou fazendo um julgamento. De tal modo fica que eu já antecipo, eu já tenho o meu preconceito, eu já sei que aquilo é quente, eu não vou mais pegar, eu já tiro a mão, não preciso nem saber mais que está lá. Os sentidos nos obrigam a julgar para poder escolher o que fazer. O tempo inteiro nós estamos julgando. Esse é o plano do pensar. Não há nenhum ser que não julgue. Todos nós temos preconceitos. Não tem como. A questão é se eu admito que tenho e quero combater, ou se eu quero ficar com esses preconceitos. Todos nós olhamos para uma pessoa e imaginamos alguma coisa. É da natureza, é porque nós estamos encarnados. Para combater esse julgamento que todos nós fazemos, o nosso pensar, a gente tem que trabalhar a indulgência. Por quê? Porque geralmente, como o nosso olho é mau, a gente vê defeito em tudo.
Isso não é bom para mim, isso não é agradável. Nós julgamos as pessoas, por isso que a gente tem que ter indulgência, senão a gente vai pensar mal de tudo. Só que tem uma coisa que ninguém presta atenção, ninguém. Eu estou julgando o tempo inteiro nós estamos julgando. Só que a gente não gosta de saber uma coisa, nós também estamos sendo julgados o tempo inteiro. Porque todas as outras pessoas que estão ao meu redor também me julgam os meus atos, julgam tudo, da aparência, o que tem, tudo, o tempo inteiro julga. O tempo inteiro estamos sendo julgados. Isso faz com que nós tenhamos que desenvolver o segundo aspecto da caridade, que é o perdão. Ora, se eu faço, e os outros também estão fazendo, eu tenho que desenvolver o perdão, porque senão eu vou ficar com raiva. Esse é o plano do sentir. O primeiro plano é o plano do pensar. Estou pensando o tempo inteiro, recebendo pensamentos o tempo inteiro. Indulgência, perdão. E o plano da ação, do agir, porque a gente tem que agir. Como é que nós devemos agir? Com benevolência. Por isso que a caridade, ela inclui os 3 campos possíveis da alma: pensar, sentir e agir. Indulgência, perdão e benevolência. Se eu conseguir equilibrar esses 3 planos, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações, e introduzir nesses 3 planos, no plano do pensar, no plano do sentir, no plano do agir, o elemento da caridade, através do perdão, da indulgência, do perdão e da benevolência, eu estou salvo. Se eu conseguir introduzir esses 3 elementos nos 3 planos da minha alma. Agora falta depois a gente pensar o que seria esse estar salvo, né? O que seria isso? Essa questão que eu estou levantando aqui com vocês, do plano do agir, do plano do pensar, isso é um discurso, é um texto que eu estudei com meu amigo Cosme Massi. Ele trabalha muito bem esse texto, vocês podem procurar lá, que ele explica bem direitinho. Eu estou só fazendo aqui um resumo para vocês. Mas aí o que seria ser salvo, que o texto propõe? A caridade a gente já sabe, mas o que seria ser salvo? Vamos para o próprio Evangelho, que o texto dos evangelistas dá uma pista e o Kardec explica muito claramente. Os fariseus já sabiam como Jesus estava, logo aí em Mateus. E um deles, que era doutor da lei, é muito importante a gente perceber, Jesus não cria, quando as passagens de Jesus, elas são muito sintéticas, elas são muito simbólicas, e ele tem que dizer, numa palavra, muita coisa, tá? Vejam, quando ele diz assim, o doutor da lei propôs uma questão para o tentar, porque quem é o doutor da lei? É aquele que tem conhecimento. Ó, tem cadeiras aqui na frente, tá, pessoal? É aquele que tem conhecimento. Mas esse conhecimento está no plano do intelecto. Ele ainda não desceu no plano do sentimento. Doutor da lei conhece bastante, mas ainda não vive tudo o que conhece. É tanto que ele propõe questões para tentar, para testar. Só por propor questões com o objetivo de testar, já demonstra que não tem um conhecimento verdadeiro. Porque quem tem conhecimento verdadeiro não fica querendo saber o que é que o outro sabe. Não fica com competição. Isso já demonstra imperfeição. Mas ele queria saber, queria testar Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? Eles estavam querendo ver o que é que Jesus ia responder para acusá-lo. E aí Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Aqui a gente poderia estudar o que cada um é isso, né? Coração, alma, espírito, mas não vamos entrar aqui, que vai precisar de uma exegese bíblica, que não é o que nós estamos nos propondo aqui, até porque é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele diz, esse é o maior e o primeiro mandamento. Ficar nessa parte aqui.
Primeiro, qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo de todos nós aqui é desenvolver o amor a Deus. É aprender a amar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Por isso que quem tem tratamento espiritual, quem está em tratamento espiritual, tem por obrigação. Lógico que essa é uma obrigação de todo mundo. Mas o tratamento espiritual exige que ao acordarmos façamos uma prece de agradecimento a Deus. Nós temos que agradecer pela oportunidade. É óbvio que todo mundo tem que fazer isso, mas como eu estou aqui na reunião de tratamento espiritual, eu tenho que falar com a gente aqui, né? Acordar e agradecer a Deus. Aí você tem que observar o que você já passou. Observe se Deus lhe abandonou. Observe. Quem é de nós aqui que pode dizer assim, não, eu acho que Deus não cuidou de mim. Quem é de nós que poderia dizer isso? Quem de nós não já enfrentou dificuldades terríveis e sobreviveu? E está aqui, passou por problemas, passou por dificuldade. Então pense, meu amigo, se daquela vez você conseguiu, por que você não vai conseguir agora? Óbvio que alguém vai dizer assim, não, Cícero, mas eu estou aqui porque eu estou com tratamento de uma doença que é incurável e eu vou morrer. Então eu não vou passar pelo que você está dizendo, não vai ter melhora. Vai, porque o seu espírito está se curando. E nós, como os espíritas, sabemos, o espírito é o que importa. Não dá para a gente ficar preocupado, como espíritas, preocupado assim, e se morrer? Não tem problema, porque seria estranho se só eu morresse. Aí vai ficar todo mundo e só eu vou morrer, isso é triste demais. Não, todos vamos morrer e nós temos que estar preparados para isso. E agradecer a Deus, porque Ele nos concedeu 30 anos, 40 anos, 10 dias, 2 semanas. Ou então isso aqui não vale. Não adianta a gente estar lendo isso. O que a gente sabe é que há um Deus bom e justo e que me protegeu, me amparou. Através dos anjos da guarda, nós estivemos amparados até hoje. Não é o fato de que porque estamos para morrer que Deus deixou de ser bom. Deus continua bom. Deus continua nos amando. A nossa vida foi feliz. Nós tivemos bons momentos. É porque quando chega a dor, eu sempre digo, a dor paralisa o tempo. A dor é uma coisa impressionante para o espírito imperfeito. A dor paralisa o tempo. É a única coisa que para o tempo. Por isso que quem está passando por momentos de depressão, pensa que o tempo, os dias são longos, se arrastam, quase não tem fim. Por quê? Porque a dor para o tempo. Se eu dissesse para vocês assim, olha, fiquem 10 segundos parados, qualquer um de vocês ficariam 10 segundos parados. Agora se eu dissesse assim, fiquem 10 segundos parados com a mão no negócio de óleo fervendo, Ninguém aguenta os mesmos 10 segundos. Por quê? Porque a dor para. Por isso nós não devemos ficar presos na dor, mas sim no aprendizado. A dor faz parte da encarnação. Todos que estamos encarnados sabemos que a dor existe e que a gente tem que agradecer a Deus pelos aprendizados. Se eu não amo a Deus, inclui amar a Deus, agradecer. Às vezes a Magda faz as preces, na prece inicial dela ela agradece pelos problemas, pelas dificuldades, né, Magda? Quando você faz a prece, faz parte. Problemas e dificuldades fazem parte. O que é que eu tenho que fazer é pedir a Deus a força para tirar a lição. Aí, quando o pessoal vem me pedir prece no WhatsApp, eu digo assim, olha, cuidado para não fazer a prece errada. Aí a pessoa, mas tem prece errada? Eu tenho, porque a gente fica pedindo aquilo que não é possível de alcançar. Na prece é para pedir entendimento, aprendizado. O que é para eu aprender com o que está acontecendo? Então, essa é a prece sincera. Senhor, eu sei que essa dor que eu estou passando, esse sofrimento, é algo que eu tenho que aprender. O que é que eu preciso aprender com isso? Porque senão, haja tratamento espiritual e vai conversar no atendimento fraterno e volta. E tem uma revolta. Por quê? Porque a gente quer a solução do problema. E o pior é que às vezes a gente quer a solução de problemas que nem está no nosso controle. O que é o pior. Quando a gente quer assim, eu queria tanto fazer o tratamento para que fulano mudasse. Aí você entrou numa espiral, aí o centro espírita é fraco.
a matar de centro espírita, porque ele não resolveu o meu problema. Porque olha o que é que eu quero que o outro mude. E aí tem pessoas que até se dedicam, faz as coisas, e depois assim de um tempo vão lá conversar com a Letícia. Letícia, eu estou fazendo tudo o que você está dizendo, mas o outro lá não muda. Mas não é para ele, amigo, não é com ele que a gente está fazendo, é você, é a sua transformação moral, a força para enfrentar as dificuldades que passa. Eu sempre brinco, vocês sabem que, né, o pessoal vem para cá e diz, eu gosto tanto do CEAL, quando eu vou para o tratamento espiritual, eu saio de lá tão leve, eu deixo meus problemas tudinho lá, eu dou um pulo, leve meu amigo, pelo amor de Deus, nós já temos tantos problemas para você deixar seus problemas aqui, ninguém pode deixar problemas aqui no céu. Olhe, se responsabilizem e levem seus problemas. A gente já tem infiltração demais para tentar resolver, para ainda ficar aqui recebendo problemas, porque Jesus não tirou a cruz de ninguém, ele disse, pega a tua cruz e me segue. Então cada um de nós tem que carregar as suas dificuldades, e elas vão diminuindo quando eu vou trabalhando a resignação, a paciência, a coragem. Então ela vai perdendo o impacto, a força daquele problema vai perdendo, porque se eu sei que há um Deus bom que me ama, o que é isso? O que é a morte diante da certeza que há um Deus bom que me ama? Que o Espírito continua, que nós vamos continuar tendo essas experiências, nós já estamos, em um momento, nós estamos pouquíssimo tempo encarnados, comparado ao tempo que a gente vive no mundo dos Espíritos, é muito pouco. Então, isso daqui é apenas uma passagem. Nós temos que pensar, sempre nos preparar para a vida futura. Nós temos que nos trabalhar para isso. Então, o maior mandamento é amar a Deus. Amar a Deus acima de tudo. Cuidado, gente, a gente está amando pessoas como se fosse Deus. Eu tenho visto isso falado sempre, que as pessoas ficam magoadas com as outras. Por quê? Porque a outra não é perfeita. Falhou comigo uma vez, falhou para sempre. Você está amando um ser falho como se fosse Deus. Então as pessoas se devotam, eu vou lá para aquele grupo, vou lá no CEAL, tudo mais, não sei o quê. Lá no CEAL, e aí a Jane lá no portão não me tratou bem, não vou mais, estou magoado. Ei, você está amando o centro como se fosse Deus, porque Deus é perfeito. A Jane tem os dias de dificuldade dela, eu tenho os meus dias de dificuldade, todos nós temos, nós somos ingratos uns com os outros, é verdade, nós falhamos uns com os outros. Toda vida que eu me envolvo com uma pessoa e transformo ela em Deus, pode ser o filho, pode ser o companheiro, pode ser o grupo espírita, aí já não é mais uma pessoa, mas quando eu coloco numa pessoa a salvação, a solução dos meus problemas, eu estou amando um ser mais do que a Deus. Isso é blasfêmia, isso é adorar ídolos. O Espírita ama a Deus. Jesus veio nos ensinar. Por que nós temos que amar a Deus? Porque Deus, nunca vai falhar comigo. Eu nunca vou me decepcionar com Deus. Deus só vai me dar o que é melhor. Sempre. Eu só recebo o que é o melhor. Lógico que, de novo, alguém... Por isso que o Espiritismo vem esclarecer. Porque a justiça divina diz, como é que eu só recebo o melhor se desde o dia que eu nasci eu só sofro? Desde a hora que eu chorei a primeira vez, nunca mais parei de chorar. Então, como é que é o melhor? É porque é o que eu preciso, gente. O remédio é amargo, mas aí a pessoa morre, evoca, aí ele vem e diz assim, não, gente, eu não estava sofrendo não, era o que eu precisava para o meu aprimoramento espiritual. Era o que eu precisava. A gente vai, para quem é professor, vê isso muito bem, os professores conseguem perceber. É difícil quando eu quero obter um bom resultado. E vai precisar noites porque às vezes a gente tem que trabalhar, tem que estudar, quem tem que fazer, avançar nos estudos, tem um sacrifício. Mas o resultado surge. Agora vai exigir de nós esforço. Aí eu lembro meus alunos, quando chega ali, setembro, outubro, eu olho para o braço, já estão cheios de fitinha do Senhor do Bonfim no braço. E eu sempre adivinho quais são os pedidos. São 3, né? Eu digo assim, os 3 foi para tu passar, não foi? E foi.
E eles rezam no fim do ano para passar. Olha que bobagem. Você não estudou, agora está rezando? Vai estudar, amigo, reze, mas estude. Somos nós. A gente tem, assim, vários anos de bonança, a vida está tranquila, a gente nunca faz uma prece de agradecimento. Aí vem o primeiro problema grave. Aí a gente começa a rezar feito um desesperado. Vamos nos preparando antes, vamos preparando o nosso espírito, fortalecendo. Amemos a Deus. E como é que se ama a Deus? Porque amar a Deus pode ser muito abstrato. Eu poderia ficar num templo trancado, dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Poderia. Para evitar isso, Jesus esclarece. E aqui está um segundo que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz que nós devemos amar ao próximo. Mas sabendo do nosso imenso egoísmo, ele diz, ame do jeito que você ama a você. Como a gente ama a nós muito, então ame ao próximo muito. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito para você. A medida está dada, agora é só colocar em prática. Mas a gente nem ama a Deus, a gente se ama o máximo e aos outros a gente dá as migalhas. Aí a gente vive esse vazio que a nossa geração vive. Esse vazio que nos caracteriza, tenho até que conversar com Lázaro, perguntar se mudou o vício dessa geração. Porque ele disse que o vício da geração era a indiferença. Agora, além da indiferença, tem um vazio. Porque se tem uma época que você conversa e ninguém está satisfeito, e são pessoas que estão insatisfeitas, que têm vidas, do ponto de vista da miséria, de pessoas que vivem na miséria. A gente tem conversado com pessoas insatisfeitas, com pessoas, do ponto de vista material, equilibrado, mas tem um vazio. E a felicidade não acontece. E é por isso que há esse aumento dos vícios materiais, assim, não chega, às vezes, não vou nem classificar como vício, para não parecer uma coisa moralista, mas é assim, ninguém consegue mais fazer uma reunião se não tiver bebida. Aniversário de criança tem que ter bebida. Qualquer lugar, qualquer pessoa, toda vida que for felicidade, as pessoas têm que se embriagar. E não é nem aquela pessoa que... eu tinha um amigo meu que estava lendo a revista Espírita, aí tem uma hora que tem uma passagem, o Kardec foi num local e diz assim, que ele dormiu numa oficina, né? Que era o espaço, eram espíritas bem pobres, e tinha uma oficina, e ele dormiu na oficina. E deram para ele queijos, frutas e vinho. Aí ele disse assim, que foi o melhor banquete da vida dele. Foram aquele queijo, aqueles frutos e aquele vinho. Aí meu amigo disse, mas se o Kardec bebia vinho, eu também vou beber. Eu digo assim, olha, peraí, não é desse jeito que você está pensando. Primeiro que a bebida aí era dentro de uma estrutura cultural, que faz parte. Outra coisa é você beber até cair, não lembra mais nem de Kardec, nem dos espíritos, não lembra mais de nada. Isso aí é você querer encontrar justificativa. Né? Porque ninguém está falando aqui que não há esse moralismo, não beba, não fume, não faça isso. São suas escolhas. Eu sempre digo que o problema nunca é a coisa em si. O problema não é o vinho, a cerveja, o álcool ou as drogas. O problema é você se perguntar, a maioria de nós não nos perguntamos, por que que eu preciso para? Por que que eu tenho essa necessidade? Por exemplo, eu estou ansioso e eu vou e fumo. Por que que eu tenho a necessidade de algo externo? Será que eu não tenho o controle da minha alma? Aí você vai ter que se perguntar isso sempre. Será que eu preciso de algo de fora para poder ser feliz? Que a minha felicidade tem sempre que ser algo de fora? Ou ele é um produto exclusivamente meu? Porque se eu estou precisando de algo de fora, lembre-se, você vai morrer e não vai ter acesso. Saiba, você vai sofrer. A gente não pode, é como depender das pessoas. Tem os casos lá no Céu e Inferno, que era um casal que se amava, aquela coisa bem século XIX, amava profundamente, mas a moça estava prometida para outro rapaz, que era amigo dele, só para a desgraça ser grande, foi obrigado a casar com um amigo. E aí ele casou com a outra para ver se esquecia. Mas ninguém esquece, né? Porque a paixão está no céu e inferno.
Mas eles eram muito assim, não vamos separar, mas também ninguém vai trair, porque eram almas boas. Então eles resolvem se matar, para não, né, são apaixonados, mas casou com um amigo. E agora, vamos morrer. E qual é o suplício deles no céu e no inferno? Nunca se encontrarem. Nunca se encontrarem. Porque eles tinham a esperança que pelo menos na desgraça um dia eles se encontrariam. Nem isso tem. Só para que a gente perceba que nada que é externo dá certo. Outra, tem uma senhora lá nos Espíritos em Condições Medianas. Essa é maravilhosa, né? O Kardec conheceu a mulher. Quando evoca, ela vem sofrendo. E o Kardec pergunta assim, mas por que ela sofre, pelo amor de Deus, uma alma boa, dedicada? Por que ela sofre? Sabe qual era a causa do sofrimento delas, meus amigos? Os filhos. Porque ela achava que o que seria dos meus filhos sem mim? A pessoa não percebe, tem que amar a Deus, que quando eu digo isso, eu estou duvidando de Deus. Eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou dizendo, esses seres nunca sobreviverão sem mim. Então eu não posso morrer, porque meus filhos, quem vão cuidar deles? Deus vai cuidar. Deus. Mas ela não conseguia. E aí ela está lá, não está nos Espíritos Felizes por conta dessa situação. Por quê? Porque ela acredita ser mais que Deus. Isso, todos nós vivemos essas situações e sem saber. E mal sabem nós que quando morremos podemos continuar ajudando. Ninguém vai abandonar os filhos, os seres amados. Vai continuar ajudando. Agora, a gente tem que ter equilíbrio para ajudar, né? Senão depois vira obsessor. E haja as reuniões mediúnicas, a gente tentando dizer para as pessoas, você não pode ajudar desse jeito. E a pessoa querendo virou obsessor. Depois o Kardec vai dizer, caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Porque aqui ele explica, né, que não existe caridade orgulhosa. Por isso que tem que ser caridade e humildade. A caridade é uma virtude para com o próximo, a humildade é uma virtude para com Deus. Porque não somos nós quem ajudamos. Se eu faço uma visita, se eu dou vamos fazer uma coisa bem material. Eu dou uma cesta básica para a Jane. A Jane está passando fome, e aí eu vou, do meu bolso, do dinheiro que eu trabalhei, vou e dou uma cesta básica para a Jane. Aí eu tenho que lembrar, não fui eu que doei. Deus permitiu. Porque se ele não permitisse, eu não conseguiria doar. Porque senão a gente vai ficar pensando assim, eu salvei a Jane. Não. Deus permitiu, pelo uso da sua inteligência, que você agora pode ajudar, mas amanhã você pode ser o que vai estar precisando de ajuda, para que a gente não ache, né, que é superior. Por isso tem que ser humilde, tem que ter a humildade para fazer. Eu vi na matéria de jornal agora, não cheguei a ver, eu olho os jornais assim, né? Penso numa coisa um hábito que eu digo assim, eu preciso parar de olhar jornal, mas aí a gente não consegue, né, Clícia? Tá lá, eu digo, meu Jesus Cristo, que eu tenho uma formação em jornalismo também, eu digo, meu Deus, eu tenho que parar de olhar esse negócio. Mas aí vai lá e fica vendo, até porque as manchetes de jornais são trágicas, né? Eu já me prometi, senão não vou perder. O que eu estou fazendo, não sei se isso vale, né? Eu estou olhando os jornais do século XIX, pelo menos era outras situações, né? E aí eu vi lá um rapaz que disse assim, né? Pelo que eu entendi da chamada, né? Parece que ele ajuda as pessoas e coloca nas redes sociais. E a chamada era o nome dele e ele dizia assim, e eu faço para me mostrar mesmo. Veja, ele já assume que tudo aquilo que ele faz é para se mostrar, porque aparecer, não sei o quê. Eu lembro que a minha mãe também ficava admirada com esses programas de domingo, que as pessoas ajudam a casa, não sei o quê, e ajeitam tudo. Ela dizia, são alma muito boa, né? Ô povo caridoso. E as propagandas dos produtos aparecendo, todo mundo ganhando dinheiro. Veja, isso é a comercialização até da caridade, né? Da comercialização da caridade. Então,
A humildade é um elemento muito importante. Não, ele é fundamental, porque não existe caridade orgulhosa, não existe caridade vaidosa. Ninguém pode sair daí trombeteando o que faz. E aí ele diz, e o contrário é o egoísmo e o orgulho, tal a da perdição. Porque se caridade e humildade é o da salvação, egoísmo e o orgulho, tal é o da perdição. Última pergunta de O Livro dos Espíritos, São Luís, que responde à última pergunta, 1019, diz assim, e para os egoístas só haverá as trevas, o choro e o ranger de dentes. Aí o povo, meu Deus do céu, e que falta de caridade desse espírito dizer que para os egoístas só haverá as trevas exteriores, o choro e o ranger de dentes. Amigos, nós quando morremos continuamos sendo o que nós somos. O que é o egoísta? Alguém que olha só para si, que não tem o olhar para o outro, que o sofrimento do outro não lhe toca a alma. Quando ele morre, o que é que ele vai ter acesso? Só a ele mesmo. Ele nunca conseguiu ver nada além dele mesmo. As trevas exteriores, as trevas que habitam nele. É isso que ele vai ter. Essa é a verdadeira perdição. Choro e ranger de dentes. Ele mesmo produziu isso e essa dor é dele. Ele nunca foi capaz de parar a própria dor para ajudar alguém. Agora, ele vai ter o choro e o ranger de dentes dele, porque foi assim que ele se fez. Quanto mais fechados nós estamos, o egoísmo nos cega. O egoísmo, assim, olha, é uma coisa tão assim impressionante que quando uma pessoa está com uma dor, o egoísta, em vez de ajudar, ele diz, na minha é maior. E ele mostra, não, mas eu passo por mais dificuldades. Ele entra numa competição de quem sofre mais. Por isso que orgulho, e o orgulho justifica, né? O egoísmo é eu me autocentrar, olha, só para mim, a minha vida. E o orgulho é a justificativa. O orgulho diz, é mesmo, você sofre mais do que os outros. Sua dor é maior. Ninguém olha para você, ninguém presta atenção em mim, ninguém me escuta. É o egoísmo, é o orgulho justificando. Aí a gente fica possesso, porque ninguém presta atenção em mim, eu fico com raiva das pessoas. Faça a sua parte. Aí ele continua, Kardec diz, este princípio se acha formulado no amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas. São Vicente diz muito claramente, bastaria amar a Deus e todos os homens estariam salvos. Bastaria amar a Deus. Mas como os homens não amam a Deus, aí ele diz, as manifestações dos espíritos vêm para os de olhos fechados e corações endurecidos. Logo, todo espírita, todo aquele que é espírita, saiba, você só é espírita por essas duas condições, porque seus olhos são fechados e seus corações são endurecidos. Porque ele diz, a manifestação dos espíritos é para os de olhos fechados e de corações endurecidos. O que é que a gente tem que pedir a Deus todo dia? Abra meus olhos e amoleça meu coração. Transforme numa terra mais fértil, porque nós somos os de corações endurecidos. Aí Erasto diz que o nosso coração é tão endurecido que tem que ser a charrua evangélica, tem que pegar um martelo e quebrar esse coração, porque ou coisa é nosso coração. Quando a gente tem raiva de alguém, pelo amor de Deus. Lembra, eu acho que não tem umas expressões que eu lembro que a minha prima falava, eu acho que acabou, né? Porque era só lá do Juazeiro, que ela dizia assim, mas eu mato é na unha. É matar na unha, assim, né? Lá do Juazeiro, essas pessoas ali da região do Cariri, a gente quer matar na unha. Olha o coração endurecido. A gente fica esperando. Olha os ditados populares que mostram o coração endurecido, que a vingança é um prato que se come frio e pelas bordas, né, que é para ir saboreando. Olha, a gente é ruim e ainda gosta. A gente é ruim e ainda se satisfaz. É o coração endurecido.
os olhos fechados. A gente não percebe a dor alheia. A outra pessoa está passando por dificuldades. Agora no nosso mundo está vendo claramente o que está acontecendo. Os nossos jovens, crianças estão se matando dentro de casa e ninguém sabe. A gente sabe, já aconteceu. Porque os nossos olhos estão fechados. A gente não percebe o outro. Aí Kardec diz ainda mais, né? Ele diz assim: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Você quer amar a Deus? Viva de acordo com aquele que ama, respeitando, compreendendo, aceitando. Porque Deus faz isso conosco. Gente, eu nunca vi. Alguém pode me dizer, se conhece alguma história onde alguém estava com comportamento equivocado e Deus apareceu e disse: pare, não faça isso que você está me ofendendo. Não tem. Ele permite. Por quê? Porque tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Nós temos que acordar. Tem um tempo para acordar. Até lá, o que é que a gente faz? Quando está em contato com o outro, compreende o tempo daquela pessoa. Isso nós não estamos falando de ferir as leis sociais. É óbvio que a nossa sociedade se organiza em leis. Então, se eu mato uma pessoa, eu tenho que ser preso. Porque nós fizemos um pacto social e esse pacto diz as regras de como conviver. Agora, eu não posso esquecer como espírita. Hoje eu estava lendo com o pessoal um texto onde o Kardec dizia assim: uma palavra que tem que ser cortada, riscada do vocabulário, apagada do vocabulário do espírito, é a palavra imperdoável. Não existe isso que é imperdoável. Tudo tem perdão. Mas aí é Deus quem vai saber utilizar isso. O que é que vai acontecer? Eu, como espírita, tenho que saber, esse crime a pessoa tem que ir preso. Mas esse é um espírito que um dia será anjo. Essa pessoa com erro será anjo. E eu tenho que torcer para que ela se transforme. Eu tenho que orar pelos inimigos. E eu tenho que me felicitar se essa pessoa se modificar. Agora, quando eu assumo que uma pessoa ela tem algo que nunca poderá se transformar, essa mesma medida será usada contra mim. Então eu também nunca vou mudar. Aí eu posso devolver. Então como é que eu sei que você vai poder mudar? Porque se eu admito que alguém não muda, logo eu estou aceitando que eu também não mudo. Não posso me transformar. Logo, tudo que se faça contra o próximo mesmo é que fazê-lo contra Deus. Outra frase bem forte. O que a gente faz contra o próximo, a gente não lembra disso, né? Mas toda vida que a gente agride alguém, é a Deus que você está agredindo. Olha o problemão que a gente está criando para nós. Aí Kardec resume dizendo: todos os deveres se resumem nesta máxima: fora da caridade, aí não há salvação. Então, para o espírita, não há outra questão. É viver a caridade. Não é só praticar a caridade, é viver. A gente tem que viver de acordo com essas virtudes, com essa conduta ética. Não é fácil, meus amigos. Não vamos pensar que é uma coisa assim, olha, é muito fácil. Não é. É um desafio. Porque em nós o que grita é o orgulho e o egoísmo. Isso é o que grita em nós. E a gente tem que desenvolver através do amor a Deus. Uma das mais belas formas de caridade é orar. Por isso que agora que a gente já está chegando na reunião, como eu disse, já era para eu ter encerrado, mas como hoje o nosso passo vai ser coletivo, nós vamos agora fazer a prece final, a oração pelas famílias. Tá, pode ligar o som. A Jane vai ligar o som. E aí eu vou pedir alguém para diminuir a luz ambiente. O Silva está ali hoje. Vamos diminuir um pouco a luz. Convido as pessoas de casa a partir desse momento também acompanhar a nossa prece. E como eu tenho feito, esses instantes iniciais eu peço que vocês fechem os olhos.
procurem analisar o dia de hoje, a semana, e perguntem a si mesmo, ao seu íntimo, no íntimo da sua consciência, se fez algo de errado hoje, recentemente, e vamos pedir perdão a Deus. Porque para a prece é necessário estarmos com o coração purificado. Então, eu vou deixar esse 1 minuto para que cada um medite, reflita e peça perdão a Deus. Vamos agora à nossa prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade. Vamos também fazer a prece pelas famílias, aplicação do magnetismo à distância para as pessoas de casa, para aquelas pessoas que estão doentes e que precisam de amparo. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti damos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. E é em Teu nome que evocamos nesse instante os nossos anjos da guarda, para que possam nos envolver com os fluidos puros que vêm de Ti. Rogamos aos bons espíritos, aos espíritos familiares que nos querem bem, que nesse instante possam nos abraçar. E envolvidos neste amor, Pai, buscamos a figura de Jesus, que aqui se encontra. Jesus amigo, estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. Derrama uma gota do Teu bálsamo bendito, curando-nos, Jesus, da cegueira moral que nos impede de ver o amor e a bondade de Deus. Cura-nos, Jesus, da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões. Cura-nos, Jesus, das feridas da alma, das feridas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de todos os vícios que nos afastam do Pai.
nós te pedimos, inspira-nos, Jesus, a força necessária para a nossa transformação moral, para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores. Ó Jesus, queremos mudar, queremos agir diferente. Inspira-nos coragem para que possamos tomar uma nova atitude, para que possamos ser perseverantes, para que não desanimemos. Inspira-nos, Jesus, a paciência e a resignação, porque sabemos que tudo o que passamos é para o nosso melhoramento, que temos algo para retirar para o nosso crescimento íntimo. Ó Jesus, mas tudo há de ser no tempo do Pai, não no nosso. Nesse instante, dirigimos nosso olhar, os nossos pensamentos até aquele amigo, aquele irmão, aquele familiar que sofre, aquele que está passando pela prova da dor em um leito de hospital ou em casa. Ó Jesus, derrama uma gota do teu bálsamo bendito sobre eles, curando-os nesse instante, se for da vontade de Deus, aliviando-os neste instante, se Deus assim o permitir. Mas te pedimos, Jesus, em especial, aquece-lhes a alma, dá-lhes esperança. Lembramos dos entristecidos, dos deprimidos, daqueles que se encontram abandonados e sem esperança. Ó Jesus, envolve-os nesse momento, aquece-os com o teu amor, para que possam perceber que para cada um de nós há um anjo bom que nos ergue, que nos ampara. Ó Jesus, nós pedimos por todos os que nos pedem prece, por todos que neste momento nos acompanham, que os bons espíritos os envolvam, que seus anjos, que o bom Dr. Demer possa nesse momento derramar os fluidos que curam, que aliviam, que possam inspirar a fé, a esperança e a caridade. Abençoa as nossas famílias, Jesus. Abençoa os nossos lares. Que possamos ter no ambiente familiar um espaço do perdão, da indulgência, da compreensão e do respeito mútuo. Nesta noite em especial, noite do tratamento espiritual, pedimos por todos os doentes da doença provocada por este vírus, que eles possam receber nesse instante as bênçãos necessárias, os fluidos que aliviam, que curam. Mas nós te pedimos, Jesus, cura a nossa sociedade, cura o nosso mundo, cura os nossos corações que foram contaminados pela indiferença. E sabemos que tu podes ver a Deus, Jesus, porque tu és puro. Por isso nos unimos a ti e num só pensamento, numa só voz, nos dirigimos ao Pai dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós. Tende misericórdia da nossa imensa fraqueza.
ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, agradecemos pela oportunidade de vocês estarem aqui conosco e nos vemos durante a semana, segundas, quartas e sábados. Muita paz a todos.